Pode Amigos, tudo bem? Me chamo Eliette Lopes, sou pedagoga, com especialização em comunicação e marketing político, e nós estamos aqui hoje para uma conversa informal e agradável sobre o processo de prestação de contas eleitorais. Nós sabemos que isso é um processo que ocorre no Brasil a cada 2 anos e é um assunto que deixa muitas dúvidas. Para isso, hoje nós trouxemos o nosso contador, José Alberto Anísio, Beto Anísio, que trabalha com prestação de contas há vários anos, é contador, é administrador, é advogado e tem um know-how muito grande nessa área. Nós trouxemos também aqui hoje o nosso convidado Leilson Souza, que é um cidadão apaixonado por política, e nós criamos o Pode Zé. Por que o Pode Zé? O Pode Zé é um podcast que vai, de forma descontraída e agradável, tirar todas as dúvidas do público. E o José Alberto Anísio, ele passa o dia dele tirando dúvida das pessoas. Como José, nós criamos o Pode Zé. E aí vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas com o José, o Pode Zé. Ok? Leilson, você foi convidado pela gente nesse primeiro episódio, porque você gosta de política, porque você é um cidadão apaixonado por política. E você tem alguma dúvida sobre esse processo eleitoral? O que você gostaria de saber do José, do Pode Zé? Bom dia, Eliette. Bom dia, Beto. Realmente a gente é apaixonado por política, vivemos de política. Já fui candidato há 4 anos atrás, também tive essa experiência fantástica que é participar de um processo eleitoral. E realmente, diante de toda a sistemática que envolve, não somente você participar de um pleito, mas tem todas as obrigações, né? E gera-se muitas dúvidas para quem realmente está saindo pela primeira vez como candidato e, eventualmente, aqueles que já concorrem há muitos anos, as legislações elas são modificadas. E nós temos muitas dúvidas, como quais são os primeiros passos que um candidato deve tomar do ponto de vista contábil ao iniciar uma campanha eleitoral, Beto. Bom dia a todos, bom dia Leilson, bom dia Eliette, satisfação estar aqui com vocês hoje, com o público que está nos assistindo, né? A gente tem essa caminhada, né, política de prestação de conta, arrecadação, gastos e prestação de conta final. Dentro desse processo, aquele que é candidato, quer ser candidato, a primeira coisa ele tem que fazer um planejamento, né? Daquilo que ele vai gastar na sua campanha, daquilo que ele tem pretensão de arrecadar, né, em termos de orçamentário. Mas, diante disso, ele vai passar por uma convenção, né, que é a parte preliminar. Passando por uma convenção, já vai a documentação dele para o TRE, em 3 dias, possivelmente, ele já recebe o CNPJ e, a partir daí, ele tem que já providenciar a abertura das contas para a sua campanha eleitoral. Que só a partir da abertura das contas que ele pode iniciar os gastos. Dentre as contas que o candidato vai abrir, ele vai abrir 3 contas, em regra geral. A conta de doação de campanha, a conta do fundo partidário e a conta do FEF, que é Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né, eleitoral. E um dos principais atos que ele deve fazer também é a contratação de um profissional contábil que tem expertise em prestação de contas eleitorais e também um advogado, né? Que esse advogado também acompanhará a sua prestação de conta até o julgamento final de campanha. E Beto, como é que nós podemos garantir que toda a equipe esteja ciente das responsabilidades financeiras e legais desde o início da sua campanha? Olha, é importante que o candidato, ao contratar os colaboradores, aqueles coordenadores de campanha, esses passem por uma capacitação prévia sobre noções dessa sistemática, de maneira preventiva a prevenir, né, que ele cometa algum erro em relação à emissão de nota, em relação à elaboração de contrato, em relação a toda essa logística que acontece durante uma campanha, né, em relação à arrecadação e gastos. E quais os documentos e registros devemos manter desde o início para garantir uma prestação de contas tranquila? Olha, em regra geral, elaborar um bom contrato com os objetivos claros e precisos.
Quando você vai fazer qualquer tipo de compra, de aquisição, você também tem que ver o objeto que vai na nota tudo certinho, né? Inclusive os contratos em relação aos profissionais, que esses contratos devem seguir até o final da prestação de conta e o julgamento do TRE. E por outro lado, em falando de arrecadação, o candidato deve conferir sempre os seus extratos, encaminhar para o contador sempre em tempo hábil, sempre de forma de preferência diária, porque se acontecer alguma inconsistência, principalmente na arrecadação, advindo de doações, seja de partido, seja de candidato, se houve algum problema de inconsistência em doações de pessoas vedadas, ele possa corrigir a tempo, devolver para a origem e assim sucessivamente, né? Eu fiquei com uma dúvida em relação à contratação do advogado e do contador. Isso é previsto na legislação, essa contratação desses profissionais? O candidato ele precisa ter esses profissionais? Ele precisa e é obrigatório. Na prestação de conta, ele já tem que informar quem será o contador dele e quem será o advogado. Certo. Então está previsto na legislação Eleitoral. Todo candidato, seja agora, por exemplo, que é vereador e prefeito, todos têm que ter um advogado e um contador. Todos, obrigatoriamente. Ah, entendi. Sob pena de suas contas serem rejeitadas ou julgadas como não prestadas. Ah, então eu sou candidato a vereador, eu sei fazer as minhas prestações de conta, eu diretamente não posso, nem o meu coordenador fazer isso, tem que ser um profissional, é isso? Exatamente. Ah. Tem que ter a participação dos dois profissionais. Entendi. E assim, Beto, nós sabemos que para realizar uma campanha política é necessário arrecadar recursos, tem que ter dinheiro, nada se faz sem dinheiro. Exatamente. Né? Você pode nos explicar a importância da arrecadação dos recursos e como que é feito esse processo? Olha, o candidato ele vai ter várias fontes de arrecadação para a sua campanha. A primeira fonte é a dele, como autofinanciamento da própria campanha. Eu posso doar, enquanto candidato, para a minha própria campanha. Mas quanto que eu posso doar? Até 10% do meu limite de teto de gasto. Eu, enquanto candidato. Eu posso doar para a minha conta de campanha até 10% do meu limite de teto de gasto, né? Que compreende aí tanto o teto financeiro quanto o teto estimável. Já recebi de outra pessoa física, se você quer me doar para a minha campanha enquanto candidato, você só pode doar somente 10% da tua renda bruta do ano anterior. Ou seja, daquilo que você declarou o ano anterior como renda bruta, você só pode doar para campanhas eleitorais 10%. Aí você também tem os recursos advindos dos partidos, caso o partido tenha fundo partidário ou fundo de financiamento eleitoral. Aí ele destina para o candidato alguma cota à parte, ou através da nacional, ou através da própria regional ou municipal do estado, né? Em regra, vai para conta específica. Cada conta que ele abriu é um tipo de fonte de renda, de receita, né? E por outro lado, ele também pode receber de outros candidatos e também de fontes de origem de outros recursos. Só que quando ele recebe fonte de origem de outros recursos, seja advinda de partido, advindo da nacional ou da estadual, ela tem que vir acompanhada do doador original, que sempre alguém doou para aquela conta de fundo de outros recursos. Não, assim só um minuto aí que bugou a minha cabeça agora. Eu sou candidata, eu sei, saiu ontem uma tabela, né, do teto máximo. Vamos dizer que eu receba 50 mil reais. Quanto que eu posso doar como se fosse meu recurso mesmo? Disso aí, até 10%? Eu recebi 50 mil. Meu teto de gasto, é isso? Me explica direito. Ah, tá. Vamos supor que se você já recebeu do partido teto de gasto, o valor que seria o teto de gasto, eu não posso mais doar para minha campanha. Mesmo que eu tenha dinheiro? Mesmo que eu tenha dinheiro, porque eu vou estourar o meu
limite, né, de teto. E se eu estourar, eu estou sujeito, lá na frente a gente vai falar da penalidade. Então, o teto de gasto é até aquilo, tanto para arrecadação como gasto. Chegou naquele limite, eu não posso exceder. Se eu exceder, eu vou estar sujeito a multa. Então, meus amigos, realmente tem que ter um contador, porque de repente, né, eu sou candidata, eu tenho dinheiro sobrando, eu acho assim, eu vou poder investir na minha campanha 5 milhões. Não posso. De forma alguma. É muito ruim, né? Mas é assim mesmo. Leio, você tem alguma E, dúvida? Eliette, a gente tem que observar realmente essa questão das fontes legais de arrecadação, porque existem muitos candidatos que acabam sendo eleitos e que têm as suas prestações de contas reprovadas, né? É verdade. Isso faz com que ele possa até não conseguir assumir o cargo. Mas, Beto, realmente você falou sobre algumas fontes, mas quais são as doações estimáveis em dinheiro que, de fato, o cidadão pode receber? Qual a preocupação que ele deve ter, de fato, advento a essas fontes, para saber se realmente é lícito ou não? Até onde pode ir essa... Olha, ele em relação a estimáveis são aquelas coisas que eu recebo estimáveis em dinheiro. Vamos supor, eu tenho um carro, quero ceder, fazer a cessão desse veículo para o meu candidato utilizar na campanha, eu posso fazer essa cessão, né? Sem nenhum problema. O valor da cessão que cada um pode ceder, o valor máximo, é até o limite de R$40 mil do montante. Então essa cessão é estimável em dinheiro. Ele vai computar como receita na minha declaração, minha prestação de conta, né, e despesa automaticamente. Ele entra como receita e despesa. Então ele vai contar com o meu limite de gasto. Eu posso receber, a título de cessão, doação estimável, eu posso receber algum bem para utilizar na campanha, veículo, um imóvel, o cara vai ceder para me colocar o meu comitê, um equipamento de som para, às vezes eu quero fazer alguma coisa, e por aí vai. Outro, eu posso ser voluntário para você, candidato, né? Posso fazer um contrato como voluntário da sua campanha, sem que você tenha que me pagar nada, eu sou um voluntário. E assim sucessivamente. Eu posso receber material do partido, muitas das vezes o partido recebe o recurso da Nacional e faz os kits para os candidatos de material de campanha, de adesivado, de bola, de não sei o que, de perfurado. E ele faz a doação do partido para o candidato, quer dizer, o partido pagou, fez a doação para o candidato como doação estimável, ele tem, obrigatoriamente ele tem que declarar lá e o partido declara aqui. Como pagou e contratou e ele como recebeu, ele foi beneficiário daquilo, né? Ou doações de outro candidato também, que esteja na mesma coligação, também pode doar para um outro candidato sem nenhum problema, né? Desde que observado algumas questões, né? Porque ele tem que, ao doar, ele já recebe um recibo eleitoral de voto, ao doei isso, estimável, fiz um material casado com outro candidato, e assim, geralmente majoritário, com prefeito com vereadores, né? Isso é comum, né? Você ter esse material casado. Então, isso é importante, e também tem que se observar que se aquele candidato ele não já está no teto. Porque se ele já tiver com o teto fechado, ele não pode receber mais nada em questões estimáveis. Porque vai considerar uma despesa indireta, vai ultrapassar o teto e ele pode, com certeza, vai ter problema. Então ele tem que cuidar muito. É por isso a importância de um contador e de um advogado. Para acompanhar isso. Esse processo. Nós temos observado, Beto, ao longo dos anos e ao longo das últimas campanhas políticas, aquelas grandes campanhas milionárias, de fato, vem se reduzindo na medida em que o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais, tentam equalizar ou propiciar um equilíbrio entre os candidatos, né? E quem doa acima do limite, que tipo de penalidade ele vai ter? Olha, quem doa acima do limite, a penalidade é ser multado em 100% do valor que excedeu e como consequência, ainda ficar inelegível se um dia for candidato por 8 anos, dependendo do processo. E o candidato também, por sua vez, dependendo da situação, ele ainda pode sofrer uma ação por abuso do poder econômico.
podendo não ser diplomado. E pode ser até cassado o mandato se eleito for. Você pode detalhar mais um pouquinho das fontes não permitidas, ou seja, aquelas vedadas atualmente pela legislação? Em regra geral, as fontes vedadas é de pessoa jurídica, que acabou. Eu não posso receber mais recurso de pessoa jurídica, de forma alguma. E também não posso receber recurso de concessionários de serviço público. Vou dar um exemplo. O taxista é um concessionário de serviço público, ele não pode doar para a campanha de terceiro. O mototaxista, o feirante, que é oficial, né, que realmente tem a concessão oficial, que é a concessão oficial do município para participar de feira, ele também não pode doar. Ele só poderia doar se fosse para ele mesmo, se ele fosse candidato. Aí sim, que seria um autofinanciamento, mas ele não pode doar para terceiro. É tanto que os tribunais provavelmente já solicitaram dos órgãos públicos a relação de todos os concessionários, principalmente essas pessoas físicas. Para quê? Para eles terem um checklist e saber se aquela pessoa é concessionária e doou, justamente para poder penalizar depois. Se você detectar no seu extrato que você recebeu recurso de fonte vedada, você de imediato deve devolver para a origem. Quem doou, devolve para quem doou. E se você não conseguir identificar, né, você faz uma GRU, devolve para a União, ou devolve para a estadual do partido, e lá eles se viram. Então, existe a possibilidade de em algum momento ocorrer algum erro, mas como informar de forma transparente para que a gente possa cumprir aquilo que a lei realmente nos determina? Olha, a informação é o acompanhamento diário de tudo aquilo que você recebe em relação à receita. E toda receita que você recebeu na sua conta ou que você doou para sua conta de campanha, você deve acompanhar ela diariamente e informar em até 72 horas a Justiça Eleitoral. Que aí vai para a publicidade do TRE no Divulga Cante, onde toda a sociedade fica sabendo as fontes que você recebeu o recurso, quem são os doadores, né, e os valores efetivamente recebidos por você a título de arrecadação. E quais são os erros mais comuns na arrecadação de recursos e como podemos evitá-los? Olha, dentre os erros mais comuns, pode acontecer depósito não identificado. Você não pode usar, né, que está o RONE, né, receita de origem não identificada, chamado RONE. Outra coisa, de fonte vedada, às vezes de empresa, pessoa jurídica, porque no teu extrato aparece o CPF ou o CNPJ de quem creditou aquele dinheiro na sua conta de campanha. A exceção se ela veio do partido, ou da nacional ou da estadual. E outra coisa é você, muitas das vezes, como você tem 3 contas, conta de doações, conta de fundo partidário e conta do FEFC. Essas contas só podem receber recursos de fontes da mesma conta. Para aquela conta, eu não posso transferir um recurso do FEFC para a conta fundo partidário. Eu não posso transferir um recurso da fonte doações de campanha para fundo partidário e assim sucessivamente entre elas. Eu não posso fazer isso. O que eu posso pagar é uma despesa. Eu tenho uma despesa que nós vamos falar lá no próximo episódio. Se nós temos uma despesa de 10 mil para pagar e eu não tenho dinheiro na conta X, mas eu tenho outras 2 contas, aí eu posso fazer o pagamento. O que eu não posso é fazer o pagamento de parcial de uma conta e parcial de outra conta. O que eu não posso é transferir dinheiro entre essas contas. Então você, candidato, que realmente gostaria de ter mais conhecimento, acompanhe conosco o Pode Zé. Com certeza teremos mais novos episódios, vamos falar muito sobre campanha eleitoral, não é isso, Eliette? É verdade, Beto. Só recapitulando aqui um pouco, então. O candidato, ele tem um CNPJ, ele vai abrir um CNPJ, ele é obrigado a ter um contador e um advogado pela legislação. Então, ele se torna uma empresa, não é? Porque ele tem que receber os recursos, ele tem que gerir esses recursos. E o que você sugere? Prestar contas desses recursos. Prestar contas. O que você sugere para o candidato? Que ele tenha um coordenador que possa gerenciar isso, porque a gente sabe que o candidato ele vai estar envolvido com o seu eleitor.
que tu sugeres? Exato, o candidato, o papel do candidato é pedir voto, né? Porque esse é o objetivo dele, pedir voto e chegar a ser eleito. O importante é que ele tenha a sua volta, lógico, ele vai ter o pessoal de campo, mas ele vai ter que ter o pessoal administrativo. Aquele que cuida, às vezes, de compra, de controle de combustível, que é importante, controle de material, para onde é que vai o material que eu comprei, vai destinado para quem. O coordenador deve ter alguma noção de números, né? De nota, de contrato, de recibos. Entendi. Ele tem que ter. Então, essa orientação previamente, como questões técnicas, o contador vai oferecer esse papel de capacitação dentro desse universo para ele conhecer como é que funciona. Mas é interessante que ele tenha noção básica Contábil. administrativa, né? Administrativa e financeira. Talvez não contábil, mas administrativa e financeira. Que o resto, tanto o contador na parte técnica vai orientá-lo e o advogado da parte jurídica, de alguns limites jurídicos que ele tem que obedecer em algumas questões contratuais, né? Entendi. Isso é muito importante. Então, esses dois profissionais é primordial numa campanha eleitoral. Contanto que a despesa desses dois profissionais, ele pode pagar com recurso do fundo, ele pode pagar com recurso de origem própria, de origem de pessoa física, do FEF, ele pode pagar sem problema nenhum. Só que essas duas despesas não entram no limite de gasto dele. Ela está fora. Por mais que ele tenha o teto, ele pode ultrapassar com essas duas despesas, a despesa desses dois profissionais, porque eles são considerados essenciais para a proteção do candidato. Entendi. Enquanto candidato perante a Justiça Eleitoral e a sua prestação de contas. Entendi. E durante essa tua trajetória de prestação de contas eleitorais, quando um candidato chega até você, te contrata o teu serviço, você faz toda essa explanação para ele, para o coordenador? Isso é de praxe fazer? Isso é de praxe, a gente reúne toda a equipe, principalmente aquela equipe administrativa, incluindo o próprio candidato, né, sobre todos os pontos relativos à arrecadação, gasto e prestação de conta, para que todos tenham ciência, saiam dali com material produzido pela gente, um material bem didático, simples, de fácil leitura. A gente ainda cria os canais de atendimento individuais, como um tira-dúvidas, justamente para ter esses canais de recebimento de documentação, que hoje é tudo eletrônico, para ficar mais fácil, para que o candidato, em qualquer lugar que ele estiver, ele possa tirar dúvida e poder resolver aquele assunto já em tempo real. E, por outro lado, a gente também trabalha os finais de semana e período noturno, justamente para atender algum público que realmente está no dia a dia da campanha. O cara faz campanha até 10 horas da noite, 11 horas da noite, e muitas das vezes pode acontecer tudo. E a gente também tem que estar à disposição nesse período, que são só 45 dias. Verdade, 45 dias é um tempo muito mínimo, né, para todo esse processo. Se a pessoa não estiver preparada, realmente corre o risco, como o Leilson disse, de ganhar a eleição e não conseguir se diplomar, porque não fez o processo de prestação de contas. Exatamente. Essa é a nossa preocupação. Cuidar do candidato com eficiência, com eficácia, para que ele não tenha problemas futuros, né? Não tenha uns relatórios com várias inconsistências, né? E a gente, além de oferecer essa prévia de orientação, a gente, nesse dia a dia, a gente cuida e analisa cada documento antes do pagamento que ele vai pagar. Se ele procura, eu estou com esses documentos aí, essa despesa, o cara fizemos o contrato assim, fizemos a nota fiscal assim, está certo, está correto, atende os requisitos que os tribunais utilizam e fiscalizam, atende. Então, beleza, então eu vou pagar. Eu sempre falo, enquanto eu estou com dinheiro, mando eu. Depois que eu passei o dinheiro para o credor, para o fornecedor, aí ele manda. Porque se eu tiver uma pendência ali, eu vou ter que ficar ligando, eu vou ter que me incomodar, ou para retificar, ou para trocar a nota fiscal, que também tem um prazo específico, né, de tempo para você poder substituir. Então,
por isso a importância de um bom coordenador do lado do candidato. Ah, entendi. Então, assim, não é apenas um contador, é um consultor também, é um tira-dúvida, é um pode-zé que vai fazer todas as perguntas. Eu posso pagar? Eu posso contratar tal pessoa? Então, fazer essa parceria com você é isso, então. Exato. A prevenção é importante, porque a partir do momento que você se previne e faz a coisa toda correta sob orientação técnica, seja jurídica, seja contábil, é notório que lá na frente você não vai ter problema. É verdade. Jamais vai ter problema. Porque 90% do problema acontece na execução do trabalho, do dia a dia da campanha. Aí depois que chega a documentação pronta e feita, muitas das vezes você não consegue mais resolver. Eu sempre digo o seguinte, se você cometer uma irregularidade e a gente perceber em tempo hábil, você consegue tornar regular, retificar, pedir para corrigir sem nenhum problema. Agora o que você não pode cometer é uma ilegalidade. Ilegalidade não se corrige nunca. É ilegalidade, é ilegal. Não pode. Então, jamais corrige-se uma ilegalidade. Não tem como. Agora, irregularidade, sim. Você pode corrigir, você pode trocar, você pode pedir para o fornecedor corrigir e assim sucessivamente. Ah, muito obrigada. Para mim foi extremamente esclarecedor. E pode, amigos, vocês que estão nos assistindo, se tiverem dúvidas, se estão nesse nicho de coordenação, seja candidato, não esqueçam de procurar um bom profissional, porque realmente para mim esse bate-papo foi esclarecedor. E para você, Leilson? Extremamente esclarecedor. A gente tem um jargão na política que diz que quem não comunica se trumbica. É verdade. Então, se você tem um ótimo coordenador, um ótimo profissional contábil, um advogado, busque orientação, busque realmente conhecer a legislação, porque você pode ganhar no voto e acabar não assumir a sua cadeira, né? Então, realmente evite os problemas, a legislação está aí para ser cumprida e a gente tem aqui o nosso Pode Zé, que vai nos ajudar muito, eu tenho certeza. Tirar a dúvida no dia a dia. Com certeza. Né? Bom, amigos, chegamos ao final desse primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor para vocês também. No nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre gastos eleitorais e sua materialização. A gente recebe o recurso, está na conta, a gente precisa agora gastar, pagar as pessoas, pagar os produtos que a gente vai consumir e a gente precisa também se ater à legislação e ter esse aporte do contador. Então aguardem, logo estaremos aqui de volta. Aproveitando, siga o nosso canal, que é o Pode Zé Podcast 2024. Temos também um plantão Tira Dúvidas, que a gente vai colocar lá na descrição do YouTube, para que vocês possam conversar diretamente com o Beto Anísio, com o Pode Zé, né? José Alberto, Pode Zé. Pode, Zé? Pode. Eu posso? Ou não. Então, amigos, um grande abraço e até a próxima.